Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula online do nosso curso de redação. Nesse momento, nós temos aqui vários estudantes online. Eu vou fazer uma chamadinha de novo. Nós estamos aqui com Vitor, Gabriel, Guilherme, Isabelle, Kerlon, Lara e Mariana. E você que está assistindo gravado, seja bem-vindo também. E lembre-se que essa aula foi programada para ser remota e não programada para ser gravada. Nós estamos gravando uma situação de aula com interação de estudantes nesse momento ao vivo, mas você não vai perder a qualidade da aula, tá? Nesse momento, nós vamos falar do tema da semana, mas é muito importante também. Eu não sei como vocês fizeram aí com o material de vocês, mas é muito importante que a gente fale sobre os temas que já foram solicitados antes da gente falar do tema dessa semana. É muito importante dizer que nós já trabalhamos cinco temas de redação e nós vamos para o sexto. Alguém me corrija se eu estiver errada, mas foi isso mesmo. Nós tivemos o primeiro tema que foi solicitado a vocês, foi o tema um, direito à cultura. Eu acho que é isso mesmo. Se eu tiver errado, alguém, por favor, me corrija. Eu estou tentando achar aqui a listinha de temas, mas foi isso mesmo. Depois nós fomos para o tema 2, certo? O tema 2, deixa eu só localizar ele aqui para a gente. O tema 2, vamos lá, Clébia. O tema 2 foi o tema de combate aos maus tratos aos animais. Foi o tema 2 que a gente já trabalhou. Do tema 2, a gente foi lá para o tema 12. Nós trabalhamos também os impactos ambientais provocados pelo lixo. Depois do eixo 12, nós fomos para o eixo 17, que foi o eixo da semana passada, que foi veto ao celular. Mas nós tivemos também nesse meio outro tema que eu talvez não estou localizando, ou talvez nós tivemos quatro temas mesmo. Alguém pode só conferir para mim se nós até agora trabalhamos quatro temas: desafios para a efetivação dos direitos culturais, combate aos maus tratos aos animais. Depois nós fomos para o tema 12 e depois nós fomos para o tema 18. Não, desculpa, o tema 17, veto ao celular. Deixa eu ver, Lara tá me dizendo. Ai, Lara, obrigada. Lara, eu acabei esquecendo. Aí nós fomos para o tema 29, os desafios para conter a adultização. Então, as contas da professora não estão erradas. Nós tivemos até agora 5 temas de redação e hoje nós vamos para o sexto tema. O tema que nós vamos trabalhar hoje continua naquela vibe da gente trabalhar o mesmo eixo, tá? Nós vamos trabalhar o tema 20 do material de vocês, tá? Que é um tema, né, que eu costumo abordar, mas geralmente nas aulas, né, das outras turmas, todo ano a gente vai tentando fazer algo para dar certo. Nas outras turmas a gente não trabalhou seguidamente os mesmos eixos, né? Eu trabalhava uma semana um eixo, outra semana em outro. Mas eu acho que é importante a gente fazer essa sequência de dois eixos juntos para que vocês possam usar os mesmos repertórios. Claro que não existe um repertório que vai dar para todos os temas, mas existe repertório que pode ser que se encaixe em um determinado eixo. Como a gente trabalhou semana passada a questão do veto do celular na sala de aula, essa semana a gente vai continuar trabalhando tecnologia, só que agora numa pegada diferente. A gente vai falar, certo, de nomofobia. Para minha surpresa, pelo menos nas turmas presenciais que nós já tivemos aula até agora, nós tivemos uma surpresa de muita gente por não ter nunca ouvido o termo nomofobia. Lembrando para vocês que esse é o tema. Acabei de esquecer o número. Esse tema tá lá na listinha de vocês, no material de vocês, e tem a proposta toda bonitinha lá para vocês enviarem. Essa semana a plataforma abre para o tema da semana passada, que é sobre o veto ao celular. O tema dessa semana abre semana que vem.
Como tem um feriado aí, semana que vem, eu vou ser bem legal com vocês. Eu vou deixar os temas novamente abertos até a terça-feira, porque aí vocês se atualizam, mas não vão também fazer uma overdose de redação querendo fazer 2 ou 3 no mesmo dia, porque vai dar certo não, viu? Uma vai ser na força da inteligência e a segunda já vai ser na força do ódio, porque 2 redações num dia só, para mim, é impossível de fazer com qualidade. Então, essa semana a gente vai trabalhar com nomofobia, que é o vício em celular. Lembra que semana passada eu fiz aquela teoria da conspiração de que desde 2024 a gente vem acompanhando legislações específicas sobre o uso do celular, a proteção, crianças e adolescentes e também esse uso contínuo e sem controle do celular. Quando a gente fala em nomofobia, e aí, a minha frase temática já vem dizendo para você que é um risco crescente para a sociedade. Eu não estou tratando apenas aqui. é, fica tudo até terça, Mariana. Eu vou abrir tudo e vou deixar até terça-feira, certo? E aí, quando eu digo assim, risco crescente para a sociedade, e eu estou falando em vício, logo, o tema dessa semana ele vai ter 2 eixos, que é o eixo tecnologia, que nós já havíamos, né? Tecnologia. Semana passada a gente já tinha anotado alguns repertórios para o eixo tecnologia, pelo menos um discurso de autoridade, que é o Pierre Levy, mas a gente identifica nesse tema mais um eixo, que é o eixo saúde. Então, quando você olhar para a frase temática e você perceber que você encontrou 2 eixos, isso quer dizer que em algum momento do texto os dois têm que ser contemplados. Qual é a, a qual é a dica que eu dou? Você pode trazer, né, um desses eixos para os desenvolvimentos. Mas, se você já identifica lá na introdução e na frase temática que esse tema envolve 2 eixos, você vai ter que falar sobre os 2 eixos dentro da sua redação. Dependendo do que você propor, né? Pode ser que, identificando o eixo, você já sabe que a ação será de qual agente? Ministério da Tecnologia e Ministério da Saúde. Porque a gente está falando de um vício em um aparelho tecnológico, mas nós estamos falando de doença. Ser viciado é uma doença. E para a surpresa de muita gente, porque isso não se tornou popular, quando a gente fala de nomofobia, até para você organizar direitinho a sua introdução, quando a gente fala de nomofobia, nós já temos aqui um primeiro repertório para a tua redação, porque é importantíssimo. Até porque eu acho que se a prova fosse abordar o vício em celular e como isso pode prejudicar a saúde mental, a saúde integral do indivíduo, do usuário, essa informação que eu vou mostrar a vocês talvez já estivesse na prova. Mas eu acho que é uma informação de saúde pública, mas já é o repertório da tua introdução. Que é dizer, eu não sei se todo mundo já sabe, mas eu acredito que sim, desde 18 de junho de 2018, veja como faz tempo, e isso não foi popularizado. Ó, tá vendo, Mariana? E vê só, Mariana, e além da palavra não ser popular, desde 2018, que a Organização Mundial da Saúde, veja que grave, reconheceu a nomofobia, o vício, a dependência digital como uma doença. Que se você for novamente falar de doença dentro da sua redação, você pode falar o nome, né, mais científico, que é patologia. Patolo... Meu Deus, eu vou falando e vou escrevendo, aí o meu juízo, ele vai... Deixa eu voltar. O meu juízo, ele vai endoidando. É patologia, tá? Deixa eu achar a borracha aqui. Mulher. Patologia. Eu acho, hoje, tratar o termo patologia para dizer assim que antes era só um vício. Agora foi patologizado, ou seja, passou a ser patologia. Passou a ser uma doença.
Inclusive, passa a ser considerado doença quando a Organização Mundial da Saúde ela faz o Código Internacional de Doenças, CID. Kleber, eu vou precisar dizer que a doença tem um CID? Não. Você vai dizer que a Organização Mundial da Saúde reconhece o vício como uma doença. Kleber, e se na hora da prova não lembrar que OMS é a Organização Mundial da Saúde? Use só a sigla. E deixa eu te dizer por quê. Além de ser uma sigla que deve ser de domínio público, que todo estudante que vai fazer o Enem deve saber o que significa OMS, a banca, caso ela trate de um tema voltado para a saúde, ela vai ser orientada assim, ó, muitos candidatos vão colocar a sigla da Organização Mundial da Saúde. Então a banca ela já vai estar esperando que você traga essa informação. Então você pode colocar a OMS sem problema, certo? Como é que você pode começar já a sua introdução? Que eu acho que é importante mostrar para a banca que você identifica que o tema fala sobre saúde, mas também fala sobre tecnologia. Então você vai iniciar dizendo que de acordo com a OMS, o vício ou a dependência digital ou a nomofobia, você pode usar dependência digital, você pode usar nomofobia e os sinônimos que eu vou mostrar aqui para vocês. Que é o medo irracional de estar sem o celular ou o aparelho eletrônico, já é considerado uma doença. Se você lembrar de dizer que é uma doença que já tem até um código, você pode dizer. Mas só vai ser considerado uma doença mesmo se já tiver o código, então não precisa dizer. Toda vez que você vê esse termozinho, essa siglazinha CID, significa Código Internacional de Doença. Toda doença no Brasil ela é catalogada através de um número. Então, de acordo com o laudo que você receber, vai ter um CID para aquele laudo. Certamente vocês não precisaram ainda de um laudo médico, de uma licença médica para faltar ao trabalho. Mas a licença médica ela é só válida e, inclusive, quando você precisa se afastar por muito tempo, se tiver um CID, se for considerado uma doença, que você está sendo afastado por uma doença. Então, esse vai ser, né, o repertório. Eu recomendo que esse seja o repertório da introdução, porque tu já começa na lapada, dizendo que é importante discutir esse tema porque é uma doença. E tu já mostra que tu sabe. Kleber, eu preciso dizer que desde 2018, olha, nós estamos apenas em março. Se você tentar gravar todas as datas relacionadas a leis, relacionadas à informação, você vai endoidar. O fato de você já colocar que você sabe que dependência digital ou a nomofobia é uma doença, e isso já leva você na frente de muitos candidatos. Kleber, mas eu só vou poder falar de nomofobia se for uma redação sobre nomofobia? Não. Até se a prova ela trouxer, por exemplo, a questão de adultização através das redes sociais, você pode colocar que um dos perigos de crianças e jovens muito expostos e utilizando de forma exagerada as redes sociais pode gerar nomofobia. E nós, de certa forma, já somos um pouco nomofóbicos. Eu não sei se você que está me assistindo gravado ao vivo agora, já sentiu um gelo no coração por pensar que perdeu o celular. Ou passar o dia sem celular é um dia extremamente caótico. Até porque o celular hoje, ele carrega um pouco da nossa vida, né? Carteira, os documentos, muitas informações. Mas quando essa ansiedade, ela ultrapassa os limites, você pode estar adoecendo e ainda não percebeu. Se toda vez que você está entediado fora de casa, ou que você sai para comer um pedaço de bolo, tomar um açaí, você só faz isso mexendo na tela do celular, talvez você esteja adoecendo. Se você só consegue dormir depois de mexer no celular e ver algumas informações, você deve estar adoecendo. Se você não consegue ficar um dia ou mais de 4 horas seguidas sem usar o celular, você pode estar adoecendo. E se você não tem condições nem de ir para o cinema sem pegar no celular, você já está doente. E é muito doido a gente falar sobre isso, porque é muito normalizado. As pessoas mexendo a todo tempo no celular. É normalizado, não é normal.
certo? Depois dessa anotação aqui, que digo mais, não é uma informação para o tema só dessa semana, mas é uma informação que você vai poder encaixar em outros temas que falam sobre tecnologia e sobre conectividade. Não tem como a gente falar hoje de conexão, falar hoje de uso de celular sem falar de nomofobia. E tem uma coisa, viu? Eu não sei dizer a vocês de onde eu vi os dados exatamente, mas eu acho que até o IBGE publicou alguns dados que há um número muito grande, vê que doideira, muito grande de idosos viciados no celular. De idosos que passam o dia. Até porque, desculpa, muitos deles são responsáveis por proliferar, né, por disseminar alguns conteúdos que não são muito confiáveis. Porque como não se trata muitas vezes de nativos digitais, esses usuários às vezes também são vítimas de golpes porque são presas assim muito fáceis. Alguns, né? A gente não vai colocar todo mundo no mesmo pacote não, porque tem muito sessentão aí, muito mais jovem, muito mais conectado do que eu e vocês. Vocês lembram? E se vocês não viram isso, vocês estão muito fora do, sei lá, do mundo. Vocês viram uma senhora do Sul que ela estava se comunicando por uma pessoa que certamente estava usando Deepface e ela achava que ela estava namorando com. Meu Deus, era Brad Pitt. Eu acho que era Brad Pitt, que é um ator assim, né? Cinquentão, bonitão do cinema. E ela achava que estava namorando com ele. E a polícia descobriu da seguinte forma: ela estava estacionada no aeroporto, porque a pessoa que conversava com ela disse que ia chegar no aeroporto lá da cidade dela e ela foi recebê-lo. E o que é que acontece, né? Golpes. Muitas pessoas sendo golpeadas, né? Sofrendo golpe, sendo golpeado, parece que a pessoa levou um estabefe com o celular. Eu vi outra história também, é, de como as redes sociais, como está viciado, mexendo lá no celular pode causar problemas. Eu vi uma história de uma pobrezinha, de uma professora, eu não lembro qual era o estado, que ela começou a se comunicar com uma pessoa que se dizia trabalhar na Marinha Internacional. Mandava todos os dias, eles conversavam, todos os dias ele queria saber sobre o dia a dia dela, todos os dias ele mandava memezinhos, florzinhas para ela, já sabia de quase todo mundo da família dela, e quando o negócio começou a ficar sério, ele disse que vinha para o Brasil vê-la. Só que primeiro ele precisou de R$ 10.000. Aí ela fez um empréstimo. Depois ele precisou de não sei quanto, que era para mandar o vestido de noiva dela, porque eles já estavam planejando casar. Essa coitada contratou buffet, convidou a cidade inteira e o homem nunca apareceu, sem contar que ele levou muito dinheiro dela. Ela ficou tão envergonhada que mudou de cidade. Fez empréstimos, fez dívidas, teve o coração quebrado e até hoje não sabe com quem se comunicava, né? Então, hoje, essa questão do celular, para além do vício, pode trazer muitas outras consequências, como também o vício em jogos, né? Que, inclusive, também a questão do vício em jogos tem também sido associado a uma doença também, que se chama. Ai, meu Deus. Ludopatia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a ludopatia também já tem sido. Ludopatia. A Organização Mundial da Saúde também já entendeu que a ludopatia é uma doença e também tem CID, que é justamente o vício em jogos eletrônicos. Então, tem gente que realmente já teve muitas consequências drásticas na vida por causa da ludopatia. Na minha cabeça, e é baseado em nada, é baseado em ideias da minha cabeça, a ludopatia, ela vem da nomofobia, da dependência digital. Você começa com a dependência digital, descobre jogos e talvez uma promessa de ganho fácil, que isso é tudo uma ilusão, e tem pessoas que acabam ficando viciadas nisso aqui e eu fico assim cada vez mais aterrorizada com isso. Mas vamos lá, né? Eu vou ter que falar muitas vezes de nomofobia. Cuidado para não botar homofobia. Nomofobia. Homofobia é outra coisa.
Você vai poder substituir a nomofobia, esqueçam que isso aqui está repetido, por dependência digital, transtorno de dependência digital, dependência do celular e dependência tecnológica. Acho que tem aqui, né? Dependência tecnológica. Apesar da dependência tecnológica, você pode usar transtorno, pode usar só dependência tecnológica, é mais amplo, né? Você pode falar de dependência de tecnologia de várias coisas. E a dependência digital, eu acho que é um sinônimo que você pode repetir algumas vezes no texto, que vai dar tudo certo. Lembre-se, se a palavra correta é nomofobia, ela vai ter que aparecer em alguns momentos. Ela precisa aparecer na introdução, que é para você deixar o corretor ciente de que você sabe sobre o que você está falando. Essa retomada, né, de colocar o tema dentro da introdução aparece em muitos textos nota 1000. Muitos de vocês já viram que textos nota 1000, ou no segundo parágrafo, no segundo período da introdução, ou no terceiro, palavras-chave do tema estão lá, certo? E lembrando de palavra-chave do tema, justificar uma coisa muito importante aqui. Até sexta-feira eu termino todas as correções, eu tenho 30 e alguma coisa de correção. Para terminar, eu acho que é isso. Eu vou até mostrar a vocês que eu tenho 34 aguardando e 9 que estão em correção, porque acabou acumulando muita redação por causa do feriado, né? Que a gata aqui resolveu abrir todos os temas e alguns de vocês resolveram fazer mesmo, botar a caneta nos dedos e arrochar. Então a gente acumulou muitas redações, mas daqui para sexta eu zero tudo e de presente eu vou abrir tudo de novo e deixar até terça-feira. Agora, não endoide para fazer a redação tudinho de uma vez. Não endoide não, mas atualize, tá? Depois, né, desses sinônimos que a gente pode utilizar, a gente vai dar também uma ampliada do nosso repertório vocabular. Não dá para falar de um tema sobre tecnologia sem colocar palavras que eu chamo de palavras chaves sobre o tema, né? E para ampliar isso, semana passada eu lembro que a gente falou do Pierre Levy, para que vocês falassem do vício em celular. E aí eu vou lembrar de uma coisa que eu disse semana passada. Pierre Levy, ele não vai demonizar e nem vai falar mal da tecnologia, porque ele vê a tecnologia como um recurso necessário para a nossa sobrevivência e como um recurso importante até para a educação. O que é que eu preciso lembrar de Pierre Levy para usar nas minhas redações sobre tecnologia? É que ele, sendo um filósofo da tecnologia, ele criou uma teoria, que é a teoria da cybercultura. Semana passada, vocês até copiaram uma definição da cybercultura. Mas aí eu estava vendo que eu precisava criar uma definição que fosse mais genérica, quer dizer, genérica não, mas que fosse mais usual. Para essa redação dessa semana, para a redação da semana passada e para as próximas redações sobre tecnologia, você vai lembrar de colocar essa definição, tá? Isso aqui define muito bem o pensamento de Pierre Levy quando se fala de tecnologia. Segundo o filósofo francês Pierre Levy, a cybercultura, que é essa cultura cibernética, ela configura uma nova forma de interação social, baseada numa conectividade constante. Ele mesmo está dizendo que a nossa sociedade ela mudou, porque agora nós vivemos a cultura, né, cibernética, e por causa dessa cybercultura que ninguém pode fugir dela, hoje nós temos uma diferente forma de interação social. Quando ele fala de interação social, na teoria dele, ele não está falando só da comunicação pessoa a pessoa. Está falando que hoje mudou a maneira que a gente compra, a maneira que a gente vende, até a maneira que a gente estuda, que hoje, até para você estabelecer a maneira que a gente faz pagamento, ou seja, essa interação social, ela é baseada na conectividade constante. 90%, eu já disse isso aqui a vocês, 90% dos serviços do governo federal já são digitais através do gov.com.
Kleber, mas quem não tem contato com a internet? Infelizmente, essas pessoas, ou elas vão ter que ser incluídas de alguma forma, ou elas vão ficar para trás. O que se espera é que nas gerações futuras, todas as pessoas já tenham essa conectividade. Só que esse argumento de Pierre Levy, ele é um argumento positivo, tanto para o tema que a gente trabalhou semana passada, quanto para o tema que a gente está trabalhando hoje. A gente não pode usar Pierre Levy para dizer que ele afirma, mas nós vamos usar ele para dizer que ele pensa numa realidade positiva, que até tem um fundo de verdade, mas que na realidade atual não se aplica. Então a gente vai usar muitas vezes, para usar Pierre Levy em muitos temas de redação, nós vamos usar o conectivo no entanto, que vai fazer a afirmação, mas vai dizer assim, no entanto, o que Pierre Levy pensa não é o aplicável. No entanto, essa conectividade que Pierre Levy afirma, veja, que eu estou continuando o período, mas eu não estou partindo para outra discussão. Eu continuo com o pensamento e com o repertório que eu disse no início. Vamos lembrar o que a titia Clébia disse. Tia Clébia disse que na introdução, o meu elemento 1 é o que eu chamo de contextualidade, que é justamente trazer, né, uma contextualização de algum repertório. Aqui eu estou trazendo um discurso de autoridade. Contextualização. Depois eu vou pegar essa contextualização e no elemento 2 eu vou fazer uma retomada dessa contextualização, vou retomar e relacionar com a atualidade. Lembram disso? Quando eu for para o ponto 3 dessa minha introdução, eu vou relacionar eu vou retomar de novo o repertório que eu coloquei lá em cima, só que dessa vez eu vou relacionar com o tema, certo? Eu vou relacionar com o tema. Aí vamos perceber que isso se aplica aqui, tá? Primeiro, o que foi que aconteceu aqui, né, na construção dessa introdução? Aconteceu o seguinte, nós temos a contextualização, que não é uma introdução, você pode usar também no seu desenvolvimento, já que eu tinha falado que a OMS podia ser, mas se fosse uma introdução. Aqui eu teria a contextualização, a partir de no entanto, essa conectividade, vista como positiva e defendida pelo pensador, tem provocado o uso excessivo de celulares e se torna naturalizada. Tem provocado quando? Hoje. Eu podia também colocar assim. Tem provocado na sociedade atual, na conjuntura social atual, o uso excessivo de celulares e se torna naturalizado, o que contribui para o desenvolvimento da dependência digital e dificulta o estabelecimento de limites saudáveis no cotidiano. Veja que para colocar o elemento 1, 2 e 3, eu fiz em apenas 2 períodos. Você pode fazer em 3, apresenta o repertório, depois retoma esse repertório e relaciona com a realidade, depois pode começar outro período relacionando o repertório com o tema. Veja que o tema aparece aqui, ó. Dependência digital, o tema é citado aqui. Você podia ter colocado aqui também na homofobia. E aqui eu já deixei um diante disso para você pensar na sua tese. Nós já temos aqui, né, para você pensar na sua tese, nós já temos aqui uma construção de um parágrafo. Nesse caso, como ele não começa com um conectivo, seria um parágrafo de introdução. Mas, se fosse um parágrafo de desenvolvimento, é importante, minhas crianças, que você anuncie o que você vai dizer. Eu já ia dizer assim, né? A partir disso, se fosse um desenvolvimento, 1 ou 2, a partir disso, é válido ou é coerente ou é importante mencionar que, segundo o filósofo,
eu tenho que começar o meu parágrafo, se caso você for usar isso aqui para os desenvolvimentos, começando com um conectivo. A partir disso, com base nisso, nesse contexto. Kleber, e se eu for colocar isso aqui no desenvolvimento 2? Para o desenvolvimento 2, eu super recomendo, além disso. Kleber, não vai ficar repetitivo, não? Não, que você vai repetir para mim. O que você vai fazer lá para a banca, com certeza eu não vou ver. Além disso, é maravilhoso para o desenvolvimento 2, tá? Um exemplo, Pedro, para a tese é como é que pode ser o que é que você acha que causa dependência no celular? Então, a tese poderia ser, né, diante disso, eu vou dar um exemplo aqui, foi ótimo sua pergunta. É, né, podia ser isso aqui, ó. Vem, ferramenta. Diante disso, torna-se urgente apontar problemas causados pela nomofobia. Entre eles, aí, a nomofobia pode provocar o que na vida do indivíduo, né? Entre eles, eu vou colocar aqui, problemas psicológicos, lógicos, e baixo rendimento escolar. Seria uma forma de você apontar duas situações problema e seguir seu texto. O desenvolvimento 1, você vai falar sobre quais problemas psicológicos a nomofobia pode provocar. Se você tiver repertório também para justificar isso. Alguém me perguntou assim, Cláudia, eu posso usar o filme da Larissa Manoela, Modo Avião, que ela tem vários problemas, porque ela é blogueira e posta todo dia, e aí ela tem uma dificuldade enorme para poder ficar longe do celular. Oxe, deve. Eu acho um exemplo arretado aquele filme para falar da dependência, né? O filme não fala assim, dependência. Não entendi como que ele se relaciona com a tecnologia. Ele o quê? O Pierre Levy? Arthur, acho que é Arthur. O Pierre Levy se relaciona ou o filme? Agora, isso. O Pierre Levy ou o filme? Ele respondeu isso, eu fiquei. Oh, diz de novo aí. O Pierre. Ele se relaciona porque ele é um filósofo da tecnologia. E ele criou essa teoria da cybercultura. E toda vez que a gente fala de cultura digital, de cybercultura, a gente fala de toda essa conectividade que está à nossa volta. E ele afirma que hoje não dá para a sociedade viver sem estar conectada. Mesmo ele afirmando que isso é positivo, essas novas interações a partir da tecnologia é que pode gerar a dependência, entendeu? Por isso que toda vez que a gente for falar de tecnologia, a gente pode usar o Pierre Levy porque ele criou esse termo aqui da cybercultura. Então não tem como a gente dizer que todas as nossas atividades que são todas as nossas interações a partir da tecnologia fazem parte da cybercultura. E essa teoria ela é muito legal porque ela explica muita coisa. A forma que a gente se veste, o que a gente escuta muitas vezes, o que a gente assiste. Às vezes eu vejo lá no TikTok, né? Muita gente fazendo indicação de livro, muita gente dizendo que o livro que viu, o livro que leu era muito bom e que viu no TikTok. E eu me sinto, às vezes, um peixe fora d'água, porque minha lista de livros lidos não tem nada a ver com o TikTok. Mas o TikTok é uma ferramenta que acaba ajudando as pessoas a lerem? Mas também é uma ferramenta que faz com que a leitura da maioria das pessoas sejam muito iguais. Ou seja, essa interação social baseada na conectividade constante, ela é boa, mas as pessoas precisam ter cuidado para não perder o senso crítico, para não serem alienadas e para não ficar viciada. Por isso que Pierre Levy é uma ótima opção para a gente falar tanto do tema dessa semana como muitos outros temas voltados para a tecnologia, tá?
Eu espero ter sanado suas dúvidas. Caso não, eu explico depois, nessa aula, no final ou em outra aula, tá bom? Vamos lá. Depois da gente usar novamente o Pierre Levy e você ficar, ai meu Deus, Pierre Levy de novo, até você se abusar de Pierre Levy, aí eu trago outro repertório. Mas, como eu disse a vocês, é muito interessante a gente usar o que a gente vai tentar fazer nessa redação. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos usar, né, um discurso institucional, porque a gente vai usar a maior autoridade em saúde, que é a OMS, e nós vamos usar um discurso de autoridade. Tem coisa mais científica do que isso? Tem argumento e repertório mais consistente do que isso? Ah, Kleber, mas eu também gosto de usar filme. Sem problema. Um terceiro repertório seu pode ser arte, pode ser música, pode ser um fato. Eu não estou dizendo assim, é obrigado usar uma instituição e é obrigado usar uma autoridade. Mas eu estou dizendo que usar uma autoridade é muito massa. E se você sabe uma instituição relacionada ao tema, é mais massa ainda, tá? Vamos lá, na sequência. Aí, para seguir, a gente vai tentar ver. Eu acho que eu consigo passar aqui para vocês. Se tiver qualquer problema na hora que estiver rodando o vídeo, possivelmente pode ser da conexão de vocês aí na casa de vocês. Mas quando terminar a aula, a gente coloca o link desse vídeo aqui para que vocês possam ver, tá? É um videozinho curtinho, talvez alguns de vocês já tenham visto no YouTube, mas é um vídeo que eu acho extremamente chocante. Eu tenho visto nos últimos dias, né? Porque eu tenho mostrado isso em várias aulas, mas cada vez eu fico assim, assustada quando eu vejo. Trata-se de uma animação. Nós não vamos ver essa animação de forma passiva, porque depois de assistir, eu quero que os senhores e as senhoras respondam a duas perguntinhas, tá? Eu vou aqui conectar o vídeo para a gente assistir juntos. Acho uma das animações assim mais coerentes quando a gente fala de vício e quando a gente fala de nomofobia. O mais assustador disso é que eu olho ao redor e eu vejo que a sociedade é descrita exatamente nessa animação, tá? O vídeo, ele é pequenininho, a gente vai assistir, se o áudio, se alguma coisa travar, não vai te dar prejuízo nenhum e é uma animação, para mim, perfeita. Vou colocar aqui e nós vamos ver juntos, tá? É, tem duas animações, né? Eu só vou reproduzir uma, mas outra eu vou mandar no grupo. Eu queria que vocês vissem. Ela fala de amor. É uma animação que fala de amor e é muito fofinha, assim, muito bonitinha. Não é esse aqui. Deixa eu pegar uma versão melhor, porque tem uma versão que tá de péssima qualidade. Péssima, péssima, péssima. Deixa eu ver aqui que eu acho. Vou deixar o link para vocês, mas eu queria assistir com vocês porque eu quero, de certa forma, traumatizá-los. Eu quero que vocês fiquem traumatizados. Tá, vou compartilhar aqui com vocês para que vocês possam assistir. Não tá aparecendo ainda não, Mariana. Eu ainda não compartilhei, não. Deixa eu só... Vou compartilhar agora. Pronto. Vou colocar aqui. É uma animação. Acho que muitos de vocês já devem ter visto, mas eu quero que vocês prestem atenção. Eu não consegui achar uma versão com a qualidade melhor, não, mas vamos lá. Deixa eu voltar, porque eu não sei se todo mundo assistiu, né? Deixa eu voltar aqui. Essa versão é péssima. Deixa eu ver aqui se eu acho uma... Não é esse, não é esse. Ah, vamos lá. Nossos patrocinadores.
Então, né? Eu não sei se esse vídeo causou algum tipo de impacto em vocês, se vocês já tinham visto o vídeo ou não, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Eu fico impactada todas as vezes que eu assisto que eu assisto isso, né? Eu fico chocada porque, assim, deixa eu só encontrar aqui de novo o conteúdo. Vocês gostaram, minha gente? Me digam aí. Vocês estavam aí vendo o vídeo? Não estavam vendo? Diga aí, deu pra ver? O que é que vocês acharam do vídeo? O que é que vocês acharam, é, do conteúdo do vídeo? É chocante? Provocou algum tipo de sensação em você? Eu fico chocada. Eu fico igual o menininho, com vontade de chorar. Morrendo de vontade de chorar. Porque é muito triste a gente perceber que é uma animação que aparentemente parece partir só da. Partir somente de uma questão artística, mas a gente sabe que é uma realidade, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês a outra parte da aula, né? Espero que vocês tenham gostado. De certa forma, eu vou compartilhar no vídeo, no grupo depois, para que vocês possam ver. Né? É muito chocante, Mariana. É assim, eu não sei se todo mundo achou isso, mas eu acho extremamente chocante. Então, para a gente não assistir, né, assim de forma, como é que eu posso dizer, passiva, eu queria que vocês respondessem isso. Não precisa copiar a pergunta, tá? Eu quero que vocês respondam a duas questões para que a gente trabalhe, né, a forma de compreender, porque a gente já viu, né, que o vídeo fala sobre nomofobia, mas eu queria que vocês interpretassem, porque vocês já começam a partir daqui a construir o próprio argumento, certo? A construir um argumento que vocês podem usar até na redação, mas é importante dizer a vocês que a gente aprende redação não somente fazendo um texto de 30 linhas, mas quando a gente treina a compreensão, a interpretação e a escrita. Respondam bem rapidinho aí nos cadernos, nas folhas de vocês, o seguinte, tá? Meu professor já passou na sala de aula esse vídeo e vários outros do mesmo criador, que é ótimo, né, Isabelle? Eu adoro animação. Eu sou suspeita para falar. Essa eu acho genial. Genial, porque ele consegue, em um vídeo de 3 minutos e um pouquinho, condensar várias situações, várias em que mostra essa dependência tecnológica. Por favor, respondam a essa pergunta, né? Eu coloquei até uma imagem aqui, bem sugestiva, né, para dizer que aparentemente para algumas pessoas é estar aprisionado, é estar acorrentado ao celular. E a pergunta que eu quero que vocês respondam é o seguinte, né? A animação apresenta uma sociedade imersa no uso constante dos celulares. Gostaria que fosse só no mundo ficcional, mas não é. Eu quero que você explique do seu jeito, com as suas palavras, mas não deixe de fazer isso, porque cada vez que a gente treina o nosso olhar para um objeto, nós aprendemos a pensar e refletir sobre aquilo, né? E nesse caso, o nosso objeto é a animação. Explique como esse comportamento mostrado nessa sociedade aqui do vídeo pode levar à alienação e ao distanciamento das relações humanas. Você pode até começar a sua resposta dizendo: a animação, né, já que você está falando sobre o vídeo, a animação, o ideal é que você colocasse o nome, mas a gente está usando isso aqui só como um exercício. A animação, aí aqui você vai poder usar vários verbos dependendo da animação. Você pode dizer que a animação ilustra, você pode dizer que a animação narra, você pode dizer que a animação discute. Não estou falando essa animação, mas eu estou dizendo que são verbos que você vai usar a partir do que você assistiu e do que você vai dizer na sua resposta. Ilustra, narra, discute, aponta, ilustra, narra, discute, aponta, reflete e qualquer outro verbo que eu não tenha colocado aqui. No caso dessa animação, ela ilustra situações, é somente uma narrativa, é uma discussão que é colocado de um tema, é um apontamento de alguma coisa ou é uma reflexão?
eu, no lugar de vocês, e acho que ficaria mais coerente, essa animação ilustra. Ilustra o quê? Ilustra uma situação de quê? De uma sociedade dependente com dependência tecnológica. Aí você vai explicar como é que o comportamento mostrado no filme pode levar as pessoas a se ficarem alienadas. E como esse comportamento também pode distanciar as relações humanas. 2 minutinhos para vocês terminarem isso. Eu vou ficar aqui de olho. Tô aí olhando se você tá fazendo, viu? Cuide. Mesmo que você esteja aí, descalço, sem chinelo, tomando água, tomando um cafezinho, comendo um prato de cuscuz, mas faça. 2 minutinhos. Minha gente, e aí? Responderam, né? Eu tô de olho se você tá fazendo mesmo em casa. E quem tá assistindo gravado, se você não der o pausar aqui e for escrever, eu vou arrancar suas orelhas, viu? Quem não respondeu essa pergunta, a caneta vai estourar na hora da prova em cima da folha de redação e você não vai conseguir trocar. Eita praga da professora ruim. Só para sintetizar, e desculpe aqui, eu acabei perdendo um pouquinho de tempo. Veja que coisa, né? A professora viciada. Mas é porque eu estou tentando trazer uma autora de um livro que cai no SSA e acabei de receber uma resposta dela dizendo que ela vem. E aí eu tô aqui, tô
toda feliz. Né? Inclusive, vou pedir para ela participar de uma aula aqui online com vocês, que é uma escritora de um dos livros obrigatórios para o SSA 3. Bora lá para a segunda pergunta. Vocês estão respondendo? Vocês estão aí, minha gente? Vitor, Guilherme, Isabelle, Kerlon, Lara, Mariana e Rainara. Nem vi, Rainara, que você estava aqui. Vitor, vocês estão aí mesmo? Respondam. Ou vocês já foram assistir o Big Brothers? Sim, eu estou. Olha, tá vendo? Isabelle tá tão aqui e ela tá tão escrevendo que ela só botou S. Kerlon respondeu sim. Espero que vocês não tenham me abandonado aqui ou levado o celular, sei lá para onde, tá? Qual é a escritora? É Cida Pedrosa, Rainara, que é a escritora lá de Recife, que ela ganhou o Prêmio Jabuti em 2020 e o livro dela o livro dela Solo para Vialejo é uma leitura obrigatória para o SSA, né? Eu não queria dizer, mas ela é minha amiga, né? E, enfim, né? Eu estava falando aqui com o assessor dela e o assessor dela dizendo: ai, meu Deus, me desculpe, eu não consegui passar o recado. Eu já falei diretamente com ela, porque eu sou dessas e não daquelas. Bora responder a segunda pergunta. De que forma o vídeo critica a dependência tecnológica? Aí você pode dizer assim: ah, mas essa resposta parece com a outra. Não. Quais são as situações? Qual é a situação criada no vídeo para mostrar essa dependência tecnológica? E quais são as consequências evidenciadas no contexto de vida das pessoas no filme? Como é que as pessoas estão? Eu queria destacar aqui duas situações que eu acho muito reais, que essa animação trata, que é a questão da agressividade e da individualidade. Tem aquela situação no metrô em que um homem está insultando uma mulher, né? E o pobrezinho do menino até pensa assim: se eu der um murro, se eu der um tabefe na caixa dos peitos, todo mundo aqui vai me chamar de herói. Mas aí ele lembra que ele não pode fazer isso, né? E a moça acaba saindo do banco e deixando o espaço lá para o troglodita. E a gente tem visto muito que essa questão da falta de paciência, da falta de respeito com o espaço do outro, está muito associada à questão do uso do celular e da falta de interação. É, só atrapalhando vocês aí para responder, mas eu acho que vocês podem perguntar aos pais de vocês que quando as crianças entram na educação infantil, e eu fiquei super chocada quando meu filho foi a primeira vez para a escola, que eu fui para uma reunião e a coordenadora dizia assim: olhe, seus filhos chegaram mordidos, seus filhos chegaram em casa beliscados por os outros coleguinhas, furado de ponta de lápis, mas é porque eles começam aqui a aprender a civilizar-se, a viver em sociedade. E eu já fiquei assustada de como é que a coordenadora disse que um menino vai ser o que fura o outro, que o menino vai chegar furado em casa. Nos primeiros anos de vida do meu filho na escola, ele era o que furava, ele era o que dava tabefe e ele era o que brigava. Só que eu entendi que a pedagoga, quando ela falou isso, ela estava dizendo: só se aprende a ser civilizado, só aprende a ser um indivíduo sociável vivendo em sociedade. Aprendendo a dividir o brinquedo, aprendendo a sentar na mesinha com os outros coleguinhas. E por mais que as pessoas tenham passado a agir como irracionais, porque estão com a cara mais no celular do que da vida real, a gente sabe que viver em sociedade é a forma de se tornar sociável. Se você não vive em sociedade, vive só no mundo digital, você vai perdendo a sua capacidade de sociabilidade e até de respeito em relação ao outro, tá? Vamos lá, escrever, senão vou beliscar vocês ou enfiar o lápis no braço de vocês. Bora! Rapidinho eu quero a resposta disso aqui.
Terminaram, né, minha gente? Bora lá agora, tá? Eu não sei se vocês estão com o material, mas o ideal é que vocês estejam, tá? E o material estejam pelo menos virtual, se vocês puderem consultar agora. Nós vamos comentar uma parte do texto que alguns de vocês já estão fazendo muito bem, mas que precisa de alguns ajustes, que é a conclusão, certo? E aí a gente vai de novo lembrar vocês que para uma conclusão eficiente, depois da gente ter visto esse vídeo, depois de vocês terem escrito, a gente vai para a parte agora teórica da aula, para a gente falar sobre conclusão. Para ficar mais fácil e a gente não precisar olhar toda essa página, eu quero que vocês anotem novamente e anotem até vocês lembrarem que para uma conclusão eficiente você vai precisar dos seguintes elementos. Vamos lá, elementos básicos, né? Vou chamar de elementos básicos, que não são nada básicos, precisa de uma certa complexidade, mas com a prática semanal e prestando atenção na correção que a professora fizer, clicando lá nas partes coloridas, você vai aprimorando o seu texto. Então, elementos básicos para a conclusão, certo? Vamos lá. Primeiro elemento é o conectivo conclusivo, certo? Kleber, conectivo conclusivo, portanto, sim. Eu falei na última aula sobre isso, mas vou falar de novo. Vou falar 1000 vezes até a conclusão e sendo moldada da forma que tem que ser para você garantir 200. Depois que você usar um conectivo conclusivo, você vai fazer uma retomada de tema ou você vai retomar a tese. Só anote que eu vou mostrar um exemplo e tem um exemplo no seu material, tá? Depois de fazer a retomada de tema, tese, que eu até recomendo que essas duas partes seja o primeiro período da tua introdução. Portanto, medidas urgentes precisam ser tomadas para reduzir o vício em celular ou para reduzir ou combater a nomofobia no Brasil. Vamos supor que você tenha colocado 2 situações problema. Você também pode retomar as situações da tua tese. Portanto, é necessário reduzir a nomofobia para que indivíduos não comprometam sua saúde mental e possam desenvolver-se intelectualmente nos seus estudos. Ponto. Você pode fazer uma retomada da tese ou pode fazer uma retomada do tema, mas é muito importante a primeira parte da sua conclusão ser essa explicação para o leitor de que você não esqueceu sobre o que você está falando. Você está fazendo uma retomada do que você começou a discutir lá em cima, certo? Depois desse primeiro período, você parte para o seguinte elemento, que é o agente. Se você já disse assim, portanto, medidas precisam ser tomadas para intervir no problema tal, você agora vai dizer quem é que vai fazer isso, que é o agente. Para introduzir o agente, eu gosto muito do conectivo para isso. Para isso, aí aqui você vai colocar o agente. Kleber, para isso o quê? Portanto, medidas são necessárias para reduzir a nomofobia no Brasil. Para isso, o Ministério da Saúde, para isso é o conectivo que você vai partir para o próximo período e já citar o agente. Depois, os senhores vão ter que dizer o que é que esse agente vai fazer, né? Então, aí vai ser a ação. A ação tem que estar coerente com o agente. Por exemplo, se você disse Ministério da Tecnologia, o Ministério da Tecnologia deve fazer palestra nas escolas, isso não é uma função do Ministério da Tecnologia. Só quem pode intervir na escola é o Ministério
da educação. Não adianta, certo? Foi, eu tô passando de novo, só que agora eu tô fazendo uma explicação mais detalhada, tá? Quem tá me lembrando aí, eu tô fazendo uma explicação mais detalhada para que a gente possa ver um exemplo no material de vocês. Depois da ação, aqui também, nesse mesmo período, se couber, você pode colocar o meio e o meio ou o modo, que é simplesmente você dizer por qual meio a ação vai acontecer. Vamos supor que você tenha dito assim: o Ministério da Educação deve criar campanhas educativas por meio das mídias digitais. Ou o Ministério da Tecnologia deve criar cartilhas explicativas por meio de produção de material didático que será distribuído gratuitamente. Depois disso, você vai fazer o detalhamento. Aí vem o grande problema. Tem gente que faz qualquer uma das partes que você detalhar vai ser considerado detalhamento. Tem gente que não faz o detalhamento aqui no 6, faz o detalhamento depois do agente. Você pode dizer: o Ministério da Educação, órgão responsável por desenvolver políticas públicas nessa área. Ou tem gente que diz assim: Ministério da Educação, órgão responsável pela educação. Eu acho muito óbvio. Eu prefiro detalhar a ação, o meio e o modo. De que forma? Se você disse: para isso, o Ministério da Educação deve criar campanhas educativas através de todas as mídias, que é bom você colocar todas as mídias, porque quando você coloca só mídia digital, você está excluindo uma parte das pessoas que não têm acesso. Através de todas as mídias, aí vem o detalhamento, já que esse tipo de campanha é de enorme abrangência. Você fez um detalhamento da sua proposta e dizendo que a ação e o meio é massa, porque vai causar algum efeito social. Aí você, por exemplo, disse: portanto, medidas urgentes devem ser criadas para reduzir a nomofobia. Para isso, o Ministério da Saúde deve criar atendimentos específicos por meio de contratação de profissionais para os postos de saúde, já que estes espaços cuidam da saúde da população de forma mais efetiva, certo? Depois do detalhamento, você vai colocar a eficácia a gente vai mostrar isso num exemplo, tá? A eficácia da proposta, que é quando você finalizar tudo, você terminar dizendo assim, que se a ação ou as ações que você sugeriu, se elas forem de fato aplicadas, vai mudar alguma coisa na situação do Brasil. Nesse caso, o que precisa ser mudado é o vício no celular. Então, você vai dizer: a partir da aplicação dessa ação ou dessas ações, o país poderá reduzir o número de pessoas adoecidas por causa da nomofobia. Lembre-se no final, no último período da sua conclusão, quando você for falar da eficácia, lembre-se que você tem que terminar com relação ao tema, porque tem gente que coloca assim no final. Me desculpem. A partir dessas ações, o país poderá ser uma nação mais igualitária e respeitosa. Ô, bexiguete, tu não tá falando, né, de vício em celular? Pra onde é que tu vende com igualdade? Pra onde é que tu vem com essas frases prontas? Então, cuidado com isso. Ninguém me perguntou, mas eu achava que essa dúvida ia surgir. Cléber, você deu uma sugestão de 2 situações, problema diferentes. O que é que eu vou fazer na conclusão? Se eu coloquei 2 problemas, eu vou ter que colocar 2 propostas de intervenção? Vai. Mas eu vou ter que colocar 2 vezes esses 7 elementos? Não. Esses 7 elementos, eles precisam estar na sua conclusão. Mas pode ser que o primeiro problema você coloque só essas 4 partes. Ficou faltando 5, 6 e 7.
Você coloca novamente mais uma proposta e coloca na segunda proposta os elementos que estão faltando. Kleber, ainda não consegui entender. Vamos lá para o material de vocês, na página 11. Se você não está com o material aqui, quando encerrar a aula, você vai fazer uma revisão lá, tá? Ó, no material de vocês, tem assim, o exemplo de uma conclusão, certo? Só para mostrar para vocês que eu estou errada, que eu não passo frio, porque eu estou sempre coberta de razão. Não, mentira. Que arrogância, né? A pessoa diz, eu odeio quem diz isso, porque acha arrogante demais. A pessoa acha que não erra. Mas, né, o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte, é que essa conclusão aqui, ela é uma conclusão de um texto, né, que tirou nota máxima em 2024. Eu só quero que vocês leiam o primeiro período e me digam, essa redação, eu quero que todo mundo escreva mesmo, só para você tirar da sua cabeça. Essa redação foi sobre o quê? E essa conclusão tinha sugerido que tipo de situação problema na introdução, tá? Eu vou fazer a leitura com vocês para não deixar vocês sozinhos fazendo isso. Veja, primeiro elemento que tem que aparecer na conclusão já está aqui, que é, deixa eu só marcar aqui, que é o conectivo conclusivo. Eu já encontrei aqui o elemento 1, certo? Aí, o elemento 2 está aqui, que diz o seguinte, é preciso reconhecer e valorizar a herança africana no Brasil. Ponto. Veja que aqui é o primeiro período, como eu sugeri a vocês, que vocês fizessem, né? Que vocês fizessem no primeiro período, colocassem o conectivo conclusivo, que é o elemento 1, que fizesse a retomada do tema ou da tese, que é o elemento 2. Kleber, mas é isso mesmo? Ô, bexiguento, e isso aqui não é uma conclusão de um texto nota 1000? Não é por causa desse texto que eu sugiro o para isso. É porque para isso é um conectivo maravilhoso para dizer quem é que vai ser o agente. Para isso, para o quê? Para o reconhecimento e a valorização da cultura africana, o governo federal. Eu não gosto muito de colocar governo federal, mas se você vai colocar governo, coloque que é o federal, porque o governo federal é que tem uma abrangência no Brasil todo. O governo federal, em parceria com as secretarias estaduais de educação, aqui eu, Clébia, como professora, ia preferir que o candidato tivesse colocado assim: o Ministério da Educação, através ou em parceria com as secretarias estaduais de educação. Porque, na verdade, o órgão do governo federal que deve intervir na educação é o Ministério da Educação. No entanto, o Ministério da Educação pertence ao governo federal. Só que eu prefiro que o candidato seja mais específico, porque isso é bem uma malandragem, você colocar governo federal. Porque você não sabe qual é o órgão exato, você joga um governo federal e às vezes escola, que foi o caso aqui da Ana Beatriz. O governo federal, em parceria com as secretarias estaduais de educação. O que é que a gente tem aqui, né? Nós temos o agente. Então, nós temos aqui o elemento 3, que é o agente. Deve ampliar as campanhas de valorização da cultura africana, sob um viés afrocentrado. Nós temos aqui agora o elemento 4, que é a ação. Veja que essa menina poderia ter sido minha aluna, porque quem já estudou comigo mais de um ano sabe que essa minha metodologia de organização da conclusão vem, ó, de 1900 e Guaraná com rolha. Não é por causa dessa redação que eu estou dizendo esses 7 elementos para vocês. É que os meus 7 elementos já fazem parte das minhas aulas há muito tempo. Então, a gente vai ter aqui a ação. Para quem ficou, né, em dúvida do que é o meio e o modo, é você dizer, sim, ela está dizendo ampliar as campanhas, mas vai ampliar como? Outra coisa muito importante, viu, crianças? Preste atenção. A moça aqui, ela não disse criar, ela disse ampliar. Olha como ela foi esperta.
Sabe qual é o problema de dizer criar? É que às vezes já existe e tu não sabe. Então, o verbo ampliar é um verbo maravilhoso. Porque aí você diz assim, ô Kleber, se não existir? Meus amores, olha, é muito pouco provável que não já exista projetos e ações para muita coisa que o Enem aborda. Então ela disse ampliar as campanhas de valorização da cultura africana sob um viés afrocentrado. Aí ela vai dizer aqui, ó, por meio de votação entre deputados e senadores responsáveis pela aprovação da lei orçamentária atual. Ô, Kleber, e o que é isso que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, por meio de dinheiro. Só vai ter dinheiro para ampliar, só vai poder ampliar a campanha se o governo federal, ou seja, o Ministério da Educação tiver dinheiro. Kleber, e o que é a votação que esses deputados e os senadores fazem? Existe um orçamento anual que o governo ele separa uma graninha para aplicar em vários projetos durante o ano. Um pouquinho para a saúde, um pouquinho para a educação. A educação e a saúde sempre se lasca, viu? Sempre recebe menos dinheiro. Um pouquinho para o turismo, um pouquinho para a cultura. E aí, às vezes, algumas campanhas elas não são ampliadas porque não tem verba. Como ela falou em ampliar, ela está dizendo que essa ampliação só vai acontecer se for votado, que não é o presidente da República que escolhe quanto é que ele vai gastar. Ele diz assim para os deputados, ó, nós temos isso aqui. Segura a bomba e vota aí no que é que a gente vai poder aplicar o dinheiro. Então, muitas vezes, quando você diz assim, o governo federal não vai investir muito em educação, lembre-se que os senadores e os deputados foi quem votaram. Eles que votaram, eles que resolveram como é que esse dinheiro vai ser aplicado, tá? Kleber, mas não pode passar por um veto do presidente? Até pode, mas geralmente o que os deputados e senadores resolvem é o que fica em caixa para ser gastado, para ser gasto no outro ano. E aí veja o que é o detalhamento. Aqui, a doida detalhou a proposta, que ela diz assim: campanhas devem ser ampliadas, porque mais dinheiro deve ser votado, com a finalidade, então, essa ampliação vai ter como finalidade combater a visão eurocêntrica presente na sociedade, promovendo o aprendizado da história sobre a ótica dos afrodescendentes. Então, nós temos aqui elemento 4, aí nós temos o elemento 5, que é o meio e o modo, e nós temos o detalhamento, que é o elemento 6. Kleber, cadê a eficácia? Eu não disse a vocês que uma proposta precisa estar mais ou menos completa e o que tiver faltando ela bota na segunda? Ela tem duas propostas aqui, porque provavelmente ela colocou duas situações problema, que a gente deduz que foi reconhecimento e valorização da herança africana. Segunda proposta. Ainda cabe ao Ministério da Educação, como responsável pela elaboração de políticas públicas da educação, fomentar palestras socioeducativas. Veja que, de novo, ela não usou criar, ela usou fomentar. Kleber, qual é a diferença de fomento para criação? Fomentar é estimular algo que já acontece. Fomentar palestras socioeducativas, que quase ninguém gosta de palestra, mas eu não vou dizer que não é uma ação boa. Fomentar palestras socioeducativas, fomentar, primeiro, né? Aí a gente vai ter aqui de novo, o agente, o elemento 3. Nós vamos ter a ação, o elemento 4. E nós vamos ter o modo e o meio, ministrado por pedagogos negros nas instituições escolares. Aqui vai ser o elemento 5, o meio e o modo pelo qual a proposta vai acontecer, a fim de disseminar o conhecimento acerca do inestimável legado africano na história da cultura no país. Aqui vai ser o detalhamento.
e finalidade, o 7. Por último, ela vai dizer assim: nessa perspectiva, o panorama diverso destacado em Torto Arado será devidamente valorizado pela sociedade brasileira. Esse último período aqui, esse final, é porque, né, a Ana Beatriz, ela deve ter citado na introdução o livro Torto Arado. O livro Torto Arado, ele vai falar sobre a herança africana no Brasil. Então, ela quis dizer assim: se todas essas ações elas forem efetivadas, isso aqui que aparece no livro Torto Arado vai ser de fato efetivado. Kleber, então é legal você fazer essa conclusão cíclica, que é trazer de volta um repertório que eu usei lá na introdução, sim. Se o repertório de fato ele tiver relacionado com o tema da tua redação, peraí, viu, minha gente? Eu agora tô morrendo de calor e eu tô com a garganta muito dolorida, porque eu passei a tarde no ar-condicionado. Deixa eu ligar aqui um ventila para assanhar meus cabelos. E aí, no final, você pode retomar aquilo que foi dito na introdução. Ô, Kleber, quanta coisa para a introdução. Será que eu vou fazer uma introdução assim? Primeiro, vamos reparar que essa introdução aqui não tem nada de extraordinário. Ela só está seguindo a coerência daquilo que foi dito na introdução. Kleber, então, para a banca do Enem, é melhor eu ser coerente ou é melhor eu colocar uma super proposta? É melhor você ser coerente. Primeiro que você só pode propor aquilo que pode acontecer. Uma das regras para criar uma proposta de conclusão eficiente é que ela seja aplicável. Não adianta você dizer que a NASA tem que vir resolver junto com os Power Rangers, porque isso não é aplicável. Você tem que partir daquilo que é possível acontecer. A doida aqui foi brilhante. Ela disse assim: campanhas, que é uma coisa muito óbvia, dinheiro para fazer mais campanhas e estímulo para fazer mais palestras. Eu sempre disse aos estudantes: evite palestra, evite campanha, mas se campanha e palestra resolve o problema que você disse lá na introdução, arroche. Agora, cuidado para não estar botando campanha e palestra para problemas que são graves. Por exemplo, combate à homofobia. Tem gente morrendo por causa da homofobia. Se tu propor palestra, tu merece um tabefe. Porque não é palestra que, infelizmente, vai resolver a violência que acontece hoje. É prender e tipificar o crime e botar atrás das grades quem pratica esse tipo de crime. Violência contra a mulher, palestras e projetos. Não! Prisão e deixar ainda mais tempo o indivíduo na cadeia. Se é bandido, se é um criminoso que comete isso, tem que ser preso e nunca mais sair de lá. Agora, você pode propor assim, né? Um projeto para apoiar as mulheres, para que elas possam seguir a vida delas, para que elas possam ter uma profissão, mas cuidado ao propor campanhas e palestras, verifique o nível do problema que você está tratando. Pense que você é a vítima, porque você dizer que tratar violência com palestra, você merece que a professora que seja violenta na hora de corrigir sua redação. Kleber, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir esse progresso na minha conclusão? Lendo a correção que a professora faz. Eu passo muito tempo escrevendo, reescrevendo, apontando. Se tu pega o aplicativo ou vai lá na plataforma e só olha a tua nota final, não vai adiantar. Leia as correções. Você vai, na folhinha que você fez em casa, você vai olhar na tela da plataforma, tirar as observações de lá e anotar na sua redação. Eu já tive muitos estudantes que faziam o seguinte: reescrevia todinha a redação com as correções que eu tinha feito. Para me enviar de novo, não. Mas para organizar o texto e entender como deve fazer os seguintes, certo? Nós vamos, depois sugerir a vocês que façam a leitura. Aqui o que foi que a tia Kleber fez, eu detalhei, eu destaquei cada uma das partes para você entender as partes que compõem a
proposta, certo? Nas outras aulas, a gente vai analisando outras conclusões, como essa daqui, que é uma conclusão bem menor do que a outra, que é uma conclusão bem óbvia, né? Por exemplo, ó, ela vai dizer aqui, vê o que é que essa proposta vai propor. Proposta vai propor, né? Lecionar uma disciplina de história da África e capacitar os professores. E fazer propagandas periódicas, que eu não gosto de chamar de propaganda, eu gosto de chamar de campanhas educativas midiáticas. Veja que propostas óbvias. Ensinar história africana, capacitar os professores e fazer campanhas midiáticas educativas. Clébia, mas essa proposta está ruim? Não, ela podia ter mais inovação. Mas por que a banca deu 200? Porque aqui está exatamente a retomada das situações problema que a Clara, a candidata dessa redação, colocou na introdução. Ou seja, manter a coerência é importantíssimo. Aí, se você quiser ir se adiantando, o que é que os senhores e as senhoras vão fazer? Vão ler aqui cada detalhamento, mas a gente vai voltar depois para fazer isso aqui na próxima aula. Kleber, a semana que vem é feriado, na terça, viu? Dando de doido não, que o feriado da semana que vem é na terça. E na quarta tem aula, e por que não? E por que não? Tu vai para Minas Gerais, comemorar lá a data. Se você vai ficar em casa e é feriado, eu vou te dar um presente. O que é um presente? A redação que tu tem para fazer essa semana sobre o veto do celular na escola. E se tu ainda não atualizou, não te preocupa. A tia vai deixar tudo aberto até... Hoje é quarta. Amanhã é quinta. Sexta de manhã a plataforma abre com todos os temas até a próxima terça-feira. Agora não vai endoidar e fazer tudo de uma vez, não. Faça o que você puder para atualizar. Depois você pede que a gente abre de novo para você mandar. Agora não deu de doido não fazendo um monte de redação de uma vez que vai te prejudicar, certo? Quero perguntar uma coisa muito importante a vocês, meus amores. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa relacionada a texto? Porque se a pergunta for conselho amoroso, qualquer coisa desse tipo, eu não posso fazer. Tá tudo certo. Vocês já sabem quais são as redações que vocês vão fazer ou o tema dessa semana. Organizem-se para que as produções elas sejam semanais. Eu entendo que vai ter semana que vocês não vão conseguir fazer, mas não deixe atrasar muito e não deixe de produzir, porque é a prática que vai te levar à superação dos teus desvios. E, por favor, leiam as correções. E se você, infelizmente, é um felizardo que ainda não recebeu nenhuma correção, te preocupa não, viu? Que eu estou fazendo assim. Tem correção em atraso de um aluno, tem 4, eu mando tudo de uma vez. Agora, leia a correção, tá? A parte mais importante depois da minha aula é que você faça a redação. Depois é que eu corrija e depois é que você receba esse retorno e que você leia direitinho, tá bom? Gente, cheiro para vocês. Quem não recebeu o material virtual, mande uma mensagem. A gente vai deixar aquele vídeo no grupo, mas a gente vai deixar outro também que fala de amor e vício em tecnologia, viu? E aí assista para você não ser a próxima vítima do que acontece no vídeo. Acabando agora, eu acho que Bela já vai colocar lá, se ela não já colocou no grupo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem se comunicar através do grupo. Geralmente não sou eu que respondo, é Bela, a nossa atendente virtual, mas ela passa tudo para mim. Kleber, fiquei com uma dúvida na hora de escrever. Grave um áudio desse tamanho, mande para mim que eu te respondo. Mas não fique em dúvida, certo? Esse plantão de atendimento, ele começa 9 da manhã e termina às 18 horas. Se você manda mensagem depois disso, a gente não vai poder te atender. Mas de segunda a sexta, teve dúvida, mande no WhatsApp. Kleber, mas eu só fiz a redação no sábado e tive dúvida também. Mande no WhatsApp que na segunda-feira eu respondo para você. Só não guarde dúvida. A única coisa que a gente guarda é livro, amor, chocolate e dinheiro.
Dúvida, manda pra mim que eu resolvo. Tá bom, amores? Vão-se embora ser feliz. É tão feliz, né? Quando a gente fica pensando assim, eita, essa semana eu vou estudar que só a gota, mas semana que vem tem feriado. Um beijo pra vocês, ó. Mandem aí um coração para mim, como a Mariana tá fazendo. Eu adoro esses enfeites, esses negócios. Futuca aí pra ver se vocês sabem mandar também. Sejam legais. E um beijo. Olha, a Kerla mandou um coração. Ai, coração lindo. Gente, um cheiro pra vocês. Boa noite. Durmam bem. Assista o videozinho que a gente vai colocar lá no grupo e qualquer dúvida, falem com a professora. A melhor pessoa é a professora que acompanha a produção dos seus textos. Até porque não só é a melhor professora, não, né? É a mais bonita. Gente, um cheiro para vocês e boa noite. E é sempre um prazer encontrá-los de forma virtual. Eu amo. Cheiro, cheiro, Rainara, Kerlon, Isabelle, Mariana. Deixa eu ver quem mais está aqui. Todo mundo que está aqui. Enfim, deixa eu ver aqui o povo. O nome de todo mundo: Vitor, Mariana, Kerlon, Lara, Guilherme. Deixa eu ver quem mais. Vitor, Rainara, Mariana, Guilherme, Lara. Lara também está aqui. Lara e Yasmin. Um cheiro para vocês, viu? Tchauzinho. Tchau, meus amores. Rainara, vem me visitar, mulher, um dia. Ah, deixa de ser ruim. Vem, eu te dou uma xícara de café. Beijo, minha gente. Tô esperando, quero mesmo ver.